Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, os corações, hoje e por todo sempre. Tema proposto para esta noite, a evolução intelecto-moral. Nós iniciamos com um poema, a primeira estrofe do poema de Castro Alves, um insigne poeta baiano, que no livro Parnaso de Além Túmulo, através da pena única de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma síntese no poema Marchemos da evolução. E ele inicia o seu poema dizendo: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Nós poderíamos encerrar aqui o tema proposto da noite, porque é uma síntese perfeita do processo evolutivo. Somos criaturas provenientes da luz do Criador para, através das múltiplas experiências evolutivas, podermos realizar um retorno consciente para esta mesma luz. E nós, assim, aprendemos com o codificador, quando na questão de número 23 de O Livro dos Espíritos, ele vai questionar aos espíritos o que é ou que é o espírito. E nós vamos perceber que na questão de número 23, ele vai registrar espírito com E minúscula. E os espíritos vão nos trazer o conceito, o princípio inteligente do universo. Na questão de número 76, e nós vamos perceber que nós estamos aí, primeira parte de O Livro dos Espíritos, até a questão número 75, e a partir da questão número 76, já iniciando a segunda parte do Livro dos Espíritos. Iniciando a segunda parte, ele já começa questionando que definição se pode dar dos espíritos, e aqui nós vamos perceber que ele registra espírito com E maiúscula. E os espíritos vão responder dizendo: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nós temos, portanto, duas definições. Espíritos com E minúscula, princípio inteligente do universo, e espíritos com E maiúscula, seres inteligentes que povoam o universo. Temos, portanto, duas fases muito bem definidas do processo evolutivo. O princípio inteligente que se elabora nos reinos inferiores da natureza, que é um ser automatizado, sem consciência de si mesmo, que estagia nos reinos mineral, vegetal, animal, até, aí sim, atingir o reino chamado hominal, que aí passa a ser espírito com E maiúscula. Individualidade, agora sim, tendo consciência de si mesmo, dotado de razão, de vontade própria, passando a ter livre-arbítrio moral e a sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Nós percebemos que existe a palavra inteligente nos dois conceitos. E nós vamos entender uma das passagens bíblicas muito citadas, que é a criação. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E, ao longo dos séculos, no nosso imaginário, no inconsciente coletivo, nós criamos a imagem do velho de barba branca. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, na nossa imaturidade ou na nossa limitação interpretativa, nós concluímos que essa imagem e semelhança seria naturalmente a imagem física. Então, Deus certamente se parece conosco. E se ele se parece conosco, sendo ele Deus, existindo de toda a eternidade, ele deve ser no mínimo velho. Então, como está tão belamente pintado na Capela Sistina por Michelangelo, nós criamos esta imagem do velho de barba branca que teria nos criado. Mas, conceito espírita acerca de espírito, princípio inteligente, que se elabora nos reinos inferiores da natureza, e espírito com E maiúscula, que é a individualidade, já na condição de homem, que avança rumo ao reino angelical, nós iremos encontrar a presença da inteligência e
quando Kardec, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, vai questionar os Espíritos, que é Deus, e nós sabemos não se tratar de um conceito, pois não se pode conceituar Deus, porque conceituar significa delimitar. E nós não podemos delimitar aquilo que é absoluto. Os Espíritos vão nos esclarecer. É uma frase que nos dá um norte para podermos compreender Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o que há em comum? Qual é o ponto de interseção entre esses conceitos de espírito com E maiúscula, espírito com E minúscula, e a frase que nos dá o norte de Deus? Inteligência. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o espírito, princípio inteligente, e o espírito com E maiúscula, ser inteligente. Ou seja, é a inteligência que nos faz a imagem e semelhança de Deus. A doutrina espírita nos dando a chave interpretativa para que a gente possa compreender que Deus, na verdade, os atributos afirmados pelos próprios espíritos, Deus é imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, este ser, esta inteligência suprema do universo, que nos criou a todos nós na condição de Pai amoroso e nos fornece quantas oportunidades forem necessárias para o nosso desenvolvimento. E é por isso que em O Céu e o Inferno, a quarta obra publicada chamado Pentateuco Espírita, 5 obras fundamentais da doutrina espírita, Kardec, no capítulo 3, item 6, vai citar que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. E nós compreendemos à luz da doutrina espírita que todos nós temos uma única origem, uma origem similar. Somos iguais em condições iniciais. Todos temos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. E o que nos diferencia naturalmente são as escolhas que fazemos, porque temos o nosso livre-arbítrio moral, mas também o período no qual nós fomos criados. Porque nos diz a doutrina espírita, Deus não cessa de criar nunca, em consonância com o que nos afirma a ciência, que o universo está em constante expansão. Então, naturalmente, existem espíritos que são criados uns antes do que outros. É um exemplo a situação do Cristo em relação a nós. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, citar que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra desprendia-se da nebulosa solar que lhe dava origem, lançando-a no tempo e no espaço, Jesus coordenava uma pleiade de espíritos para dar formação à Terra. Ou seja, Jesus era o Cristo planetário há 4,5 bilhões de anos atrás. E Emmanuel, uma obra A Caminho da Luz, a afirmar que os sistemas solares nos quais Jesus realizou o seu processo evolutivo nem sequer mais existem. Ou seja, é um irmão mais velho que percorreu estes mesmos caminhos que nós hoje percorremos, atingindo um grau de pureza, a condição de espírito puro, recebeu de Deus a missão de auxiliar os bilhões de espíritos vinculados à Terra para conduzi-los ao caminho que leva ao Pai. E é por isso que ele, ao ser abordado por um fariseu, sendo chamado bom mestre, Jesus o adverte dizendo, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Mas mestre, dizei o bem, eu sou. Aceitou ser chamado de mestre porque tem a autoridade de dizer, olha, eu já percorri os caminhos que vocês percorrem. E é por isso que ele, com muita autoridade, vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos compreender que todos temos as mesmas condições e vamos progredir de acordo com as nossas escolhas. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, e na verdade em toda a série A Vida no Mundo Espiritual, mas mais especificamente nessas duas obras, ele vai lançar a luz acerca deste período na condição de espíritos com E maiúscula
passando para o outro período na condição de espírito com E maiúscula. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai afirmar que, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. É interessante. Aqui ele vai delimitar o período que nós passamos estagiando nos reinos inferiores da natureza. E aqui, nada da gente pensar, será quando foi que eu fui uma pedra? Porque nos lançam luz acerca dessas questões dos espíritos, mas é preciso lembrar que nós não tínhamos consciência de nós mesmos. Éramos um ser automatizado nos impulsos, ou seja, um ser que não tinha consciência de si mesmo. É um princípio inteligente, é uma inteligência em elaboração. E André Luiz vai afirmar que este período, na condição de espíritos com E maiúscula, estagiando nos reinos inferiores da natureza, dura aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Quando vamos à obra Luz nas Trevas, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, por meio da psicografia de Valdo Franco, lá ela vai afirmar que quando a Terra estava sendo lançada no tempo e no espaço, há 4,5 bilhões de anos atrás, ela nos diz em um texto belíssimo, fascículos de luz foram vistos descendo do firmamento. Ela afirma, eram os espíritos que habitariam a Terra, chegando na condição de germes. Diante dessa afirmação de Joana de Ângeles, o que afirma André Luiz, nós podemos concluir que quando esses espíritos, na condição de germes, chegam na condição de fascículos de luz, questões que não me perguntem, porque nem eu, nem o maior estudioso da doutrina espírita, nem sequer os espíritos superiores nos dizem, nós não temos condições ainda de compreender os aspectos, os detalhes da criação. Os espíritos nos afirmam, nós não compreendemos nem Deus e nem os mistérios, entre aspas, da criação. Dia virá que no processo evolutivo nós teremos a faculdade que nos dará a condição de termos essas percepções. Mas, diante da afirmação de Joana de Ângeles, do tempo que nós sabemos que a Terra tem, se chegamos aqui na condição de fascículos de luz e para alcançar a idade da razão demoramos 1,5 bilhão de anos, naturalmente nós vamos concluir que nós chegamos nessa condição de fascículo de luz e passamos um período de 3 bilhões de anos para, a partir daí, iniciarmos os estágios na condição de princípio inteligente. Para, depois de 1,5 bilhão de anos, atingirmos a idade da razão. No livro Libertação, André Luiz, citando a frase de um ministro chamado Flacos, em um educandário próximo à crosta da Terra, vai afirmar que os espíritos vinculados à Terra, e aí agora sim, espíritos com E maiúscula, os homens, atingiram a idade da razão há cerca de 40 mil anos atrás. Nós vamos percebendo como a evolução ela vai se tornando cada vez mais vertiginosa. Nós demoramos um período de 3 bilhões de anos, e Jesus pacientemente esperando por nós, para iniciarmos os nossos estágios nos reinos inferiores da natureza. Este período passa 1,5 bilhão de anos para que nós pudéssemos chegar, e aqui nós temos os últimos estágios, o Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, que é o Homo de Neandertal, até o Homo sapiens sapiens. Que aqui, segundo a ciência, no Homo sapiens sapiens, nós adquirimos a razão, segundo André Luiz, no livro Libertação, e é interessante que data justamente quando a ciência registra do surgimento do Homo sapiens. Então, nós vemos que existe um processo gradual do princípio inteligente até individualizar, até ser dotado de razão, de vontade própria e passar a ter o livre-arbítrio moral. É por isso que no livro Problemas do Ser e do Destino e da Dor, Leon Denis vai afirmar, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece,
possui-se e torna-se consciente. E na questão, em resposta à questão 540, os espíritos vão afirmar: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. E nós vemos que os espíritos são fantásticos nesse ponto, porque eles não nos deixam de esses conhecimentos. Eles nos dão uma visão geral deste conhecimento, falando deste encadeamento harmônico do átomo ao arcanjo. Mas nos advertem, nos dizendo que nosso espírito limitado ainda não pode entender toda a abrangência. Nos inserem no conhecimento e nos convidam a continuar estudando, aprofundem, para que novos conhecimentos cheguem. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, o Espírito Lázaro vai nos falar de um dos aspectos da evolução. Atingir a condição de homens, ou seja, espíritos com E maiúsculo, nós vamos desenvolver o intelecto, o avanço do conhecimento e também o aprimoramento dos sentimentos. Em relação ao sentimento, Lázaro vai dizer: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Vejamos que existe um processo natural. Nós iniciamos a nossa caminhada dominados pelos impulsos. E esses impulsos, como veremos, os espíritos vão nos esclarecer, não são maus. São impulsos que a sabedoria divina nos fornece. Por exemplo, o instinto de conservação. Algo providencial e comum a todos os seres vivos. É o instinto de conservação que faz com que um cavalo de um precipício, por exemplo, não avance. Né? Tem a repulsa ali da morte. O instinto de conservação faz com que nós permaneçamos o máximo de tempo possível no corpo nosso objetivo. Então, esses instintos, em nossa fase inicial, é primoroso, é a sabedoria divina que nos fornece. Jesus, em seu Evangelho, nos relembrar deste período de desenvolvimento, quando em nossas quando na nossa falta de fé, nós muitas vezes inquietamos, Jesus observar os pássaros do céu. Eles não trabalham, não guardam em celeiro, e Deus os alimenta. E Deus provê o de que eles necessitam. Quanto maior cuidado não terá em vos cercar, ó homens de pouca fé. Jesus está nos lembrando esta fase do desenvolvimento em que, ainda não desenvolvidos no que tange à razão, ao desenvolvimento intelectual, nós agíamos dominados pelos impulsos, pelos instintos, pela sabedoria divina em nós. Mas ele vai nos advertir que quando nós vamos avançando, nós vamos tendo sensações. Estes impulsos, esses instintos vão nos trazendo sensações. E nós vamos percebendo que essas sensações nos trazem algum nível de prazer. E ele vai nos advertir que nós vamos nos corrompendo. Invariavelmente somos corrompidos pelas sensações. E nós vamos querer, tendo essas sensações, na busca de permanecer nessas sensações, nós vamos abusar de algumas práticas. É quando nós vamos transformando esses instintos em sensações, nos inserindo em sentimentos que vão nos retirando deste caminho que nos coaduna ou nos alinham às leis de Deus. É quando estamos transformando, por exemplo, o instinto de conservação em egoísmo. Em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a gente vai se fechando em si mesmo, tendo essa sensação de ter o nosso desejo atendido, e a gente vai abusando dessas sensações. E, invariavelmente, neste processo evolutivo, nós vamos nos corrompendo. Quando instruído e depurado, e nós vamos
perceber a importância dessas duas asas que os Espíritos chamam, as duas asas do anjo. Emmanuel vai dizer, as asas conduzem os Espíritos a Deus. O amor e a sabedoria. A intelectualidade e a moralidade. O conhecimento e o sentimento. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a partir da instrução, a partir da amplificação do nosso conhecimento, nós vamos tendo a oportunidade de depurar os sentimentos. E ele vai dizer, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, em resumo, nós somos convidados a substituir os impulsos, os instintos, pelos sentimentos. E o resumo da mensagem do amor. Ele reafirmando o que já estava presente na lei e nos profetas, o amor ao próximo e a Deus como a si mesmo. Já no final do seu messianato, ele nos conclama um novo mandamento. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Ele muda o mandamento e coloca como modelo, que já não basta mais só amar. É preciso amar sem esperar nada em troca. É o exemplo de amor de Jesus. O amor que, para além de dar coisas, é o amor que se doa. Porque muitas vezes a gente, nessa percepção limitada do sentido da palavra amor, caridade, a gente pensa que amor é coisa. É o que é material. Mas os Espíritos vão nos advertir. Isso também é caridade. Existe um amor muito às vezes de doar, não esperar nada em troca. É o ápice do amor. É o exemplo do amor que nos deixa. Compreendendo em relação às paixões, aos impulsos, Kardec, na questão 908, vai questionar os espíritos. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Eles vão responder. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, que se torna perigoso desde que passe a governar. É interessante que Kardec, quando vai conceituar o verdadeiro espírita, ele vai dizer, conheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E a gente vai perceber que Kardec é preciso no emprego do verbo. Ele não utiliza o verbo vencer as más inclinações, superar as inclinações. Ele diz, aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. O chave para que nós possamos melhorar. Porque muitas vezes, quando estamos nesta luta em nos conhecermos e modificar os hábitos, nós temos de negar o que há de negativo em nós. A gente diz, não, eu não posso pensar isso. Não, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude já não mais para um espírita. E a gente fica negando. E a gente corre o risco de se auto-sabotar. Eles nos recomendam ter uma visão clara de si mesmo, ou seja, a busca por conhecimento de si mesmo, e reconhecer-se e aceitar-se como é. E dizer, olha, realmente eu ainda tenho esses impulsos que muitas vezes me dominam. Eu ainda tenho que não, mas ao invés de nos paralisarmos pela culpa, porque muitas vezes a gente, já não cabe mais, e a gente fica ali, né, presos pela culpa, martirizados pela culpa. É preciso autoaceitar-se, né, amar-se a si mesmo e dizer, eu ainda estou nesta condição, mas vou me esforçar para poder avançar. E é por isso que o codificador vai dizer, não superar, porque esses impulsos que temos não são maus em sua origem. É a sabedoria de Deus que nos fornece, ou seja, somos nós que, aprimorando esses sentimentos, depurando o nosso conhecimento, precisamos transformar ou domar esses impulsos, canalizando-os, fazendo com que nós passemos a governar esses impulsos e não sermos governados por eles. Porque é aí que mora o perigo, conforme nos diz os Espíritos. Que estes impulsos, quando nos governam, aí geram
inúmeros embaraços. Mas quando nós passamos a governar esses impulsos, ou seja, a canalizá-los para o bem, nós poderemos fazer com que estes impulsos nos levem a percorrermos o caminho ascensional da evolução. Na 909, Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E olha o que eles dizem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aqui revelam para nós uma característica que é comum a todos nós. Muitas vezes é muito fácil, muito cômodo para nós ficarmos na chamada zona de conforto, ou a conhecida síndrome de Gabriela, aqui na Bahia, ainda mais tão próximo de Ilhéus como estamos, que é aquela síndrome que diz assim: eu nasci assim, sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Ah, mas eu sou assim. E a gente sempre criando escusas para justificar a nossa, muitas vezes, preguiça moral, que é esta falta de consciência ou esse esforço que os Espíritos ainda nos advertem, que não são esforços para escalar o Monte Everest, como vai nos dizer Chico. São esforços, muitas vezes, insignificantes e que, muitas vezes, distanciados desta proposta de transformação de si mesmo e conectados com os erros dos outros, com as atitudes dos outros, com o julgamento em relação aos outros, como o outro está se vestindo, em quem o outro vota, como é que o outro pensa. Vai perdendo o endereço de nós mesmos, o tempo vai passando e a gente fica no mesmo lugar. Há séculos, a mensagem de Jesus é justamente para que nós façamos o caminho contrário. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, deixe as lutas externas de lado. Ou, pelo menos, dê mais importância à luta, que é esta luta para vencer nós mesmos. Muitas vezes nós negligenciamos este convite. Há séculos e séculos vamos repetindo os nossos, tendo os mesmos hábitos. E nós vamos dizer, algumas vezes as pessoas chegam na casa espírita, olha, tem um médium bom aqui. Algumas vezes dizem, tem um médium forte, né? Porque eu gostaria de saber o que é a última encarnação. E a gente sempre diz para as pessoas, olha, não o médium bom. Se você quiser saber o que você fez, não só na sua última, mas 4 reencarnações lá atrás, é só você observar como são suas tendências, seus hábitos hoje. E nós percebemos quais foram as nossas atitudes, nossos hábitos, 4, 3 reencarnações antes. A diferença é que nós estávamos um pouco piorados. Só piorar um pouco. Éramos nós. Muitas vezes poderíamos ter uma outra aparência, pertencemos a uma outra classe social, estarmos em um outro país, em uma outra polaridade sexual, mas éramos, não é outra pessoa. Os mesmos hábitos de pensamentos, as mesmas tendências de sentimentos. E Jesus, há 20 séculos, nos traz este convite para que nós possamos mergulhar em nós mesmos. E é por isso que, se nós formos observar, em cada passagem do Cristo falando do reino de Deus, nós vamos perceber que o reino de Deus está dentro de alguma coisa. E ele vai nos advertir. Não acrediteis quando vos disserem que o reino está aqui ou acolá, porque o reino está dentro de vós. É este convite para que possamos mergulhar em nós mesmos. Lázaro vai prosseguir a afirmar: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é esse o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E nós ouvimos as pessoas dizerem assim, quando estão em difíceis, né? E aqui, quando estamos falando de evolução intelectual, nós precisamos lembrar da maior escola das almas,
para que nós possamos progredir, que é o lar. O Espírito Emmanuel vai dizer que todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante sob o ponto de vista dos alicerces morais. A grande escola das almas é o lar. E é na grande escola das almas, no nosso lar, que nós somos convidados a colocar em prática estes ensinamentos. E muitas vezes, enfrentando dificuldades no lar, nós dizemos assim: mas enquanto não for genuíno, eu não mudo. Como ouvimos de uma pessoa de longa data que era espírita, certa feita, ela separou-se do marido e por diversas circunstâncias, o então ex-marido ficou residindo no mesmo lar. E ela, espírita de longa data, 20 anos, me dizia assim: olha, eu faço o evangelho e não convido. Há mais de 10 anos que eu faço o evangelho no lar e não convido. Não tenho coragem de convidar. Não consigo convidar. E se não for genuíno, não for sincero esse desejo, eu não faço convite. E ela dizia: é uma situação tão difícil que eu não consigo nem deixar o café de manhã. Eu faço o café à conta da minha xícara. E não deixo um cafezinho para ele também não. E então eu escutava aquilo e achava válido, né? Tudo bem. É a limitação de cada um. Um dia, lendo Joana de Ângeles, em sua série psicológica, ela vai dizer assim: se nós não conseguimos fazer espontaneamente, façamos por educação. Não esperemos a espontaneidade. Nos esforcemos para fazer aquilo que nós sabemos que é o certo. Aí, falei: olha, não sou eu que estou dizendo não, viu? É Joana que está dizendo. Para a senhora fazer por educação. Aí ela olhou aqui e falou: nossa, vou ver se eu consigo. E então disse que chegou no domingo, na hora do evangelho, passou o primeiro domingo, não conseguiu fazer o convite. No segundo domingo ela falou: não é possível, eu vou atender a recomendação de Joana. E então fez um esforço e fez o convite. Quer fazer o evangelho? Para surpresa dela, aceitou. Sentou-se à mesa. Quando ela abriu o evangelho, ele fez comentários pertinentes. A conversa, a reflexão sobre o evangelho rendeu, tomou a água fluidificada. E ela então comentou comigo: meu filho, você não imagina o peso que eu tirei das minhas costas. Como foi leve, ao final do evangelho, perceber que um simples convite amenizou uma situação que nada tinha a ver com ele, mas comigo mesmo. E ela disse que foi uma leveza tão grande que no outro dia ela fez o café, deixou para ele que nem percebeu. Então, nós vamos percebendo que nós somos convidados na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, a exercitar este convite de Jesus. Porque muitas vezes nos parece que a mensagem espírita é uma mensagem que nos serve como um referencial, mas que quando nós saímos portas afora do centro espírita, a vida é outra. É uma outra realidade. Olha, a mensagem é muito bonita, mas agora é a vida real. E aí é tudo diferente. Não. A mensagem nos serve para a nossa vida cotidiana. É um convite permanente para essas atitudes mais simples da nossa vida. Os Espíritos nos falam de que este mundo novo estará assentado em base de justiça, de fraternidade, de amor, de caridade. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o conceito máximo de justiça. Os Espíritos dizem: a capacidade de cada um pensar no direito do próximo. Este é o conceito máximo de justiça. E eles vão complementar: está na frase do Cristo: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. E aí muitas vezes a gente fica: meu Deus, como é que eu vou agir conforme a justiça? A gente fica pensando, né, nas grandes obras, nos grandes referenciais, no Chico Xavier. É verdade, nós temos que ter Chico Xavier como referencial, mas nos atentarmos para as suas ações no cotidiano. Existe um ato de Chico que é comum a todos nós. Talvez nós não consigamos, como ele, auxiliar as inúmeras mães enlutadas, realizar o fantástico, primoroso trabalho de psicografia que ele fez.
Muitos de nós, como eu, não somos nem médiums ostensivos. Então, Chico é esse referencial, mas muitas coisas que ele fez, nós não estamos em condições de fazer. Então, o que é possível fazer? O que está no nosso alcance, que era comum a ele, que pode ser comum a nós? Aí nós vamos compreender. Chico, por exemplo, fazia feira, ia ao mercado como nós. Né? Certamente aqui na nossa vida adulta, todos nós vamos comprar um tomate em algum momento. E Chico, até para comprar o tomate, era diferente. Quem acompanhava ele percebia que ele escolhia um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom e um tomate nem tão bom. E então quem o acompanhava falava: Chico, mas que coisa estranha. Por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? E ele dizia: ah, minha irmã, é para que quem venha depois de mim tenha a oportunidade de escolher também um tomate bom. Porque imagine se eu pegar todos os bons, quem vem depois não vai ter oportunidade. Então vejamos, numa situação simples, ir à feira comprar um tomate. Quem já desperta a consciência de que o nosso dever, segundo a lei de justiça, é pensar primeiro no outro, antes de pensar em nós, compra um tomate diferente. E nós vamos perceber que o detalhe está na nossa vida cotidiana, está nas coisas mais simples que fazemos, para que nós possamos seguir a Jesus. Um outro exemplo de Chico, já que nós trouxemos a memória Chico Xavier, e aí uma experiência pessoal, eu tenho um defeito horrível, e eu vou aproveitar aqui para exercitar algo que está no Evangelho. Jesus diz: confessai-vos uns aos outros, né, como método terapêutico para que a gente possa perceber as próprias falhas e melhorar. Então eu tenho um hábito terrível, que é não conseguir memorizar o nome das pessoas. Né? Então as pessoas geralmente falam comigo: oi, Carlos, tudo bem? Aí se percebeu, fala assim: oi, meu querido, minha querida, pode saber porque eu esqueci o nome. E eu fico constrangido, né? E conversando com minha esposa, eu falo: nossa, deve ser algum problema de memória. Aí ela conversando comigo falou: não é problema de memória, porque você tem alguns poemas decorados, né? De cabeça. Você tem um poema de 5 minutos decorado. Não é possível que você tenha algum problema de memória. Eu falei: não é memória. Não é que eu descobri qual é o meu problema com Chico. Chico, quando saía em Uberaba, Pedro Leopoldo, saía geralmente com os bolsos abarrotados de bala. E toda criança que ele encontrava, ele entregava uma balinha: toma, fulano. Chamava pelo nome. E eram muitas crianças. Quem o acompanhava também chamou a atenção, falando: nossa, Chico, que interessante. São muitas as crianças. E você chama cada uma pelo nome. E então ele disse: ah, minha irmã, quem ama, lembra. Aí eu me dei conta de qual é o meu problema. Não é de memória, é falta de amor. Porque quem ama, lembra. E é interessante porque a ciência nos diz que uma das memórias mais significativas que nós temos é a memória emocional. Então, amando, naturalmente, nós não vamos esquecer. Então, eu me dei conta, não é memória, é falta de amor. Porque se eu amasse, eu lembraria do nome. Então, nós vamos perceber que o convite é permanente para as nossas vidas cotidianas, para que nós possamos fazer o diferencial na nossa vida de relação com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa profissão, porque é Emmanuel que vai nos dizer: Deus não estabelece limites ou fronteiras entre o templo e a oficina. Toda a terra é um templo de contemplação e uma oficina de trabalho. Com a mesma seriedade, com a mesma contrição com que nós nos dirigimos aos templos religiosos, nós deveríamos agir na nossa vida profissional também, dando o nosso melhor, na nossa vida de relação com o outro, respeitando a opinião do outro, o pensamento do outro, as escolhas do outro. Leon Denis, mais uma vez um problema do ser do destino da dor, vai afirmar: o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão. Os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz
e da liberdade. E nós somos convidados a descobrir este sol das almas, que é o amor. E quem ama, irradia e sensibiliza quem está à sua volta. Segundo dados de pesquisadores, a aura de Chico Xavier media 20 metros. A irradiação magnética do seu ser era de 20 metros. O que para o comum das pessoas, como todos nós, dá em média 2 centímetros. A nossa aura é de 2 centímetros. A de Chico era de 20 metros. Eu fico imaginando a de Jesus. E o impacto que Paulo, o então doutor da lei Saulo de Tarso, teve, que a própria luz do sol foi ofuscada. Ele então apresenta-se. E Saulo, intrigado com aquela presença, questiona: quem tu és? E ele diz: Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E ele, percebendo aquele amor que se fazia ali presente, de imediato desarma-se e contra-interroga: Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra: Jesus disse a Saulo: vá a Damasco. E nos diz a todos nós hoje, quando temos a oportunidade de nos deparar com o Cristo redivivo através da mensagem espírita, Ele irá nos dizer a todos nós, diante deste infinito amor pelos seus irmãos da retaguarda, Ele vai nos dizer: vá a Damasco. Mas que Damasco significa a viagem para a província das nossas próprias consciências, que nós precisamos fazer e que há séculos temos preferido outros caminhos que não este. É por isso que a lei de amor estará resumida em 2 passagens do Antigo Testamento, Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E coração aqui, nós vamos perceber que é a sede do sentimento. Naquela época acreditava-se que o coração era a sede do sentimento e também da inteligência. Porque naquele tempo nós nem sequer sabíamos que nós pensávamos pelo cérebro. É uma conquista recente, o conhecimento em torno do cérebro humano. Então, quando nas Escrituras nós temos a recomendação de amar a Deus de todo o coração, é colocarmos os nossos sentimentos e os nossos ideais a serviço de Deus. E é por isso que no Sermão da Montanha, Jesus vai nos dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a última bem-aventurança. E nós vamos compreendendo que as bem-aventuranças são degraus que vão nos conduzindo à ascensão espiritual. E a última, o ápice, puros de coração, porque verão a Deus. Aprimorarmos ao máximo os nossos sentimentos e a nossa sabedoria, o nosso intelecto, para podermos ver a Deus. Como o ápice da evolução, Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E a doutrina nos ajuda a compreender que esta perfeição naturalmente é relativa, porque Deus sempre estará um passo adiante de nós. O Espírito de Verdade, resumindo este chamamento, nos diz: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Intelecto, moral. As 2 asas que nos conduzem a Deus. E é por isso que o poeta baiano Castro Alves vai finalizar seu poema belíssimo, Marchemos, em Parnaso de Além-Túmulo, dizendo: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E, para finalizar, mantendo neste clima de poesia, nós recordamos o poema Evolução, também do livro Parnaso de Além-Túmulo, de autoria de Augusto dos Anjos, através da pena mediúnica de Chico, que nos diz: se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulso e de instintos, rudimento dos seres planetários, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas acessos, transformando-se em luz, em sentimentos,
no assombroso prodígio das esferas, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, no rochedo, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que do infinito microcosmos ao momento enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Muito obrigado a todos e muita paz.